Então, o modelo animal, que é o modelo animal de laboratório que a gente conhece hoje, né, ele teve aí suas origens lá em 1900, quando foram retirados aí do espaço selvagem dele e foram confinados num local onde você tinha toda a parte de alimentação, água, ambiente, tudo controlado. Então, eram animais que tinham uma uniformidade de controle. E ao longo dessa criação desses animais, foram surgindo, então, animais diferentes, animais mutantes, né? E esses animais mutantes, a gente começaram a verificar que eles tinham algumas deficiências que podiam ser comparadas com deficiências que existiam no ser humano, né? Algumas doenças que eram comparáveis com deficiências humanas, né? Então, a partir do momento que descobriram a importância dessa modificação genética, os pesquisadores resolveram aumentar, vamos dizer assim, acelerar o processo de mutação, tá? Conforme as mutações foram surgindo, os animais, então, eles eram separados mais ou menos para quais tipos de doenças eles poderiam ser utilizados para se trabalhar, no caso de doenças cardíacas, metabólicas, imunológicas, uma série de doenças, câncer e assim por diante. Onde eles eram colocados num lugar confinado e controlado com a mesma alimentação, com a mesma água e a mesma temperatura para manter a uniformidade, vamos dizer assim, dos resultados. Como essa questão da modificação genética era extremamente importante para produzir modelos animais deficientes, os pesquisadores começaram a criar técnicas, metodologias que pudessem acelerar esse processo de mutação. Então, algumas metodologias fazem mutações de forma randômica, né, onde a alteração está em algum lugar do genoma que a gente não sabe, mas também, no caso, por exemplo, utilizando agentes mutagênicos, como radiação e produtos químicos, e também alterações genéticas, que a gente chama de alterações dirigidas por técnicas mais recentes, que são as técnicas de transgênese animal. Tá? Então, assim, os mutantes espontâneos são coisas extremamente raras, né? Mas que a gente vai observando ao longo da colônia, que está sendo produzida, e a gente acha animais diferentes que podem ser utilizados para diferentes situações. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com agentes mutagênicos, a gente acelera esse processo, dando um agente mutagênico para um macho, por exemplo, okay? Alterando as células germinativas desse macho, e quando você tem a prole, você pode ter, então, animais que foram modificados em algum lugar do genoma que tenha causado um fenótipo, ou seja, uma característica que seja interessante para os estudos, comparável a alguma doença, alguma coisa humana. Okay? E, além disso, aí, os transgênicos que estão aumentando significativamente o número de modelos animais, que são mutações dirigidas, ou seja, mutações de genes que são especificamente escolhidos para serem modificados, e aí ver o que acontece nesses modelos animais, no organismo sistêmico, como é que isso acontece, então, dentro desse sistema, criando animais transgênicos, knockouts, knock-in, knockdown, condicionais, tudo isso para a gente tentar, de alguma forma, manipular a informação genética para que consiga ter deficiências ou modelos animais com características muito próximas a doenças humanas que desejamos estudar. Só que, lógico, não só a informação genética, né, ela é fundamental para a questão de aparecer a característica ideal, né? Toda essa informação genética da mutação, ela sofre uma pressão de outros genes dos genomas que estão cruzando informações ali naquele animal. Então, para diminuir um pouco a interferência desse genoma, foram criadas linhagens que a gente chama de inbred strains, linhagens consanguíneas, linhagens isogênicas, tá? Porque ao longo do acasalamento entre irmãos, durante 20 gerações, você faz com que você tenha uma homologia, uma equidade dos alelos que se encontram naquele genoma. Então, quando você tem uma prole que veio de um macho e uma fêmea da mesma linhagem isogênica, você tem um cromossomo que veio do macho com alelos exatamente iguais com cromossomos que vêm da fêmea. Então, esses animais são iguais geneticamente com a mãe e a prole dele também será igual geneticamente falando, ok? Mas como esse genoma ele interfere nas questões das mutações, a gente tem que descobrir qual que é o melhor genoma para a gente ter melhor linhagem para estudos biológicos, ok? Então, você pode fazer alterações desse background genético, onde, se você tem uma linhagem com uma mutação, você pode passar, através de acasalamento, essa mutação para uma outra linhagem isogênica, ok? São chamados aí as linhagens congênicas. Além disso, complicando um pouquinho mais, a gente pode misturar duas informações
genômicas de duas linhagens isogênicas, formando aí animais híbridos. Então, você tem uma linhagem isogênica aqui e uma outra linhagem isogênica aqui. E quando você tem F1, você tem exatamente a mistura das duas informações genéticas dessas duas linhagens. Complicando um pouquinho mais, a gente pode fazer linhagens com cruzamento avançado, onde você, a partir do cruzamento de F1, tendo F2, F3, F4, você tem uma mistura de informações de genes das duas linhagens para a gente checar como que essas interações genéticas podem alterar o fenótipo desse animal. E, hoje em dia, existem consórcios trabalhando principalmente para construir linhagens com genoma colaborativo, onde você parte, por exemplo, de 8 linhagens isogênicas e, através de acasalamento, isso vai sendo misturado e você tem aí um genoma extremamente misturado com alelos variáveis, muito próximo à população humana, ok? Mas alelos que vieram de linhagens isogênicas que são muito conhecidos, muito bem conhecidos hoje na comunidade científica, ok? Então, um genoma, vamos dizer assim, controlado. Lógico, não só o genoma também interfere nessa informação genética ou na característica que esse modelo vai ter, tá? Como ideal para a doença. Então, além disso, você tem aí uma interferência do ambiente, tá? O ambiente, como esse animal está sendo tratado, ou ainda, se ele está infectado, se ele está passando por um período de estresse, se você dá uma dieta diferente, uma dieta hiperlipídica, uma dieta hipocalórica e assim por diante, você vai modificando todo aquele sistema orgânico, não é isso? E modificando, assim, alterações genéticas, que hoje a gente chama de alterações epigenéticas, né? São alterações de expressão genética que são devidas ao ambiente, ok? E informações um pouco mais recentes mostram que essas alterações epigenéticas que a gente acreditava que ficava no ambiente que a gente vivia, elas são também passadas para a prole. Ou seja, alterações que eu faço hoje comigo, tá? Se eu começar a comer muita dieta hiperlipídica e começar a ter diabetes, eu posso passar informações epigenéticas de tendência a diabetes para os meus filhos, tá? Então, isso é uma informação extremamente recente, onde a mãe, quando ela passa por alguma modificação epigenética, ela, como está em contato com os filhos, ela pode passar essa modificação genética para o filho que está gerando ou para o filho que ela está amamentando, ok? E também, imagina que esse filho tenha células germinativas dentro deles, certo? Então, essas células germinativas também seriam alteradas, e não só na F2, mas na F3, né, você ainda está passando alterações epigenéticas para frente, e você, então, está modificando esse indivíduo. Então, nós que trabalhamos, principalmente com a questão de produção de modelos animais ideais para o desenvolvimento, nós precisamos, então, começar a mudar um pouco aquela ideia de uniformidade entre todos os animais, né? Uma ideia inovadora seria o seguinte: tentar dividir em setores, tá? Principalmente na parte de criação, modelos animais que estão desenhados para um determinado estudo de doenças e fazer desses animais setores que tenham, sim, um controle de alimentação, água e ambiente, mas agora voltados principalmente para as doenças que nós pretendemos estudar. Que, com certeza, os filhos desses animais, eles teriam mais tendência, vamos dizer assim, estaria muito mais próximo do que seria o ideal de um modelo animal perto de uma doença humana. Ok? Então, a ideia dessa construção do modelo ideal é o seguinte: a gente pretende, então, fazer modelos animais que tenham alterações fisiológicas, ok? Que sejam o mais próximo possível, comparáveis com doenças que os humanos também possam ter, ok? E através da comparação entre o modelo animal e a deficiência humana, a gente pode, então, entender a doença e tentar, então, fazer a parte de tratamento dessa doença assim por diante, ok? Obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês.